Fala pessoal, boa tarde. Mais um vídeo da série sobre amplificadores operacionais e suas características que fogem do amplificador operacional ideal. Como vocês sabem, estes vídeos foram baseados no Precision Labs da Texas Instruments. Então, várias das figuras dos slides vêm destes vídeos. Todo engenheiro eletricista sabe o que é uma tensão de offset. É um nível CC que aparece no nosso circuito. No caso de amplificadores operacionais, a gente modela essa tensão, na verdade, como uma fonte CC na entrada. Então, nós temos aqui um VOS, e não na saída. Na saída seria mais intuitivo, porque é onde nós estamos interessados. Nós queremos saber qual é o offset na saída do nosso circuito amplificador. Só que, ao modelar a tensão de offset na entrada, fica muito mais simples de nós calcularmos qual é a tensão de offset na saída de acordo com o uso que nós estamos dando para aquele amplificador operacional. Nesse slide eu tenho para vocês, eu retirei do datasheet do fabricante algumas informações a respeito do offset. Trata-se do OPA 140 da Texas, foi retirada uma parte da tabela 6.7 que está nesse documento. Vocês podem ver que o fabricante ele sempre dá quais foram as condições do circuito para a medição. Então, nós temos uma carga de 2 kΩ conectada no meio da alimentação. A tensão de modo comum, VCM, a tensão de saída são as mesmas e também, então, do meio da alimentação. Por que ele fala do meio da alimentação? Porque esse meu amplificador operacional pode ser alimentado com uma única alimentação, então a entrada negativa dele aterrada, ou então com alimentação bipolar, de mais ou menos 2,25 até mais ou menos 18 volts. Olhando na tabela, um dos primeiros parâmetros, ou se não me engano o primeiro parâmetro, é justamente a tensão de offset VOS que nós vimos lá no outro circuito, lembrando que ela é referenciada à entrada. E nós temos aqui três condições de teste. A primeira condição de teste seriam seguindo essas condições padrões, em que nós temos um valor típico que corresponde a um sigma da quantidade de elemento que eles testaram, que é basicamente 68,9%. Então, nós temos a garantia que 68,9% dos dispositivos vão ter um offset menor do que 30 microvolts. E ainda temos um valor máximo. O máximo significa que nenhum dos componentes que a Texas Instruments testou possui um offset maior do que 120 micro. Isso em 25 graus. Se nós considerarmos a tensão de alimentação máxima de mais ou menos 18 e a temperatura ambiente na faixa toda de operação, de menos 40 a 125, então nossa tensão de offset máxima chega aqui nos 220 microvolts. Além disso, nós temos também informação sobre a deriva da tensão de offset. O que é isso? É o efeito da temperatura na tensão de offset. E novamente nós temos informações sobre as condições de teste, mais ou menos 18 volts e toda a faixa de temperatura. E o valor típico é de mais ou menos 0,35 microvolts por grau Celsius, podendo chegar no máximo de 1 microvolt por grau Celsius. Aqui, olha, na parte inferior do slide, tem a equação para que nós podemos calcular qual que é a variação do VOS de acordo com uma determinada variação de temperatura. Aqueles números são importantes, eles facilitam, mas o fabricante também nos dá mais informação. Então, nós temos aqui vários gráficos, os dois de cima são histogramas, e mostrando qual que é a distribuição do offset na população de componentes que a Texas Instruments testou. Esses valores são valores testados. A Texas pega um número alto, né, que seja estatisticamente significativo de componentes e mede qual é o offset.
nas condições de teste, normal, 25 graus, que é a condição padrão, né, de teste de laboratório. E eles mediram esses offsets. Vocês podem ver que essas curvas são, principalmente aqui de offset, é uma curva basicamente gaussiana, né? Aproximando aqui de forma bem. E aquele valor típico que nós tínhamos antes seria o valor aqui de um sigma. Aqui seria menos um sigma, digamos, e aqui mais um sigma. Eu não sei se o valor é exatamente isso, não. Tô fazendo aproximado, tá? Além disso, eles medem qual que é a derivada do offset, a distribuição da derivada do offset, então é o outro gráfico aqui, é da figura 2, para população de componentes que eles testaram. Então, vocês lembrem que o máximo estava aqui no 0,35. Reparem que eu não tenho aqui offset negativo, mas na prática a gente tem. Eles consideram mais ou menos o 0,35. Então, daqui para cá nós temos 62,9% da população com um offset dentro desse limite, né, entre mais ou menos 0,35. Agora é interessante vocês perceberem, pela figura 4 aqui, ele mostra qual que é o offset medido na população de 144 amplificadores. Está vendo que o número é alto. E o que a gente pode tirar aqui dessa medição? Que não existe um padrão. Então, o efeito da temperatura, ele não é único. O offset não vai aumentar com a temperatura necessariamente ou diminuir com a temperatura. Nós temos alguns pontos, vocês podem ver, por exemplo, vou pegar esse aqui que está saindo mais fácil, que ele em menos 40 graus está um offset 80, chegando lá nos 25 graus, que é a medição padrão, ele aumenta, então ele tem um efeito positivo, mas quando a temperatura aumenta dos 25 para os 125, que é o limite superior da faixa, a tensão de offset ela diminui. Este valor que eles apresentam aqui é, na verdade, na faixa toda. Então, seria a variação aqui, daqui para cá, digamos, né? Dividido pela amplitude da temperatura, que seria 160 graus. Tá? Então, a gente não consegue compensar facilmente qual que é o offset de um circuito amplificador, porque nós não temos garantia de como esse offset vai se comportar com a temperatura. Tá? A gente consegue calibrar um circuito de medição para uma temperatura específica, de forma que é possível zerar praticamente o offset nos 25 graus, digamos, ou nos 40 graus, na temperatura que você está calibrando. Mas a gente não consegue garantir como é que a variação do offset com a temperatura vai ocorrer. Tá? É algo importante para se ter em mente, principalmente se você está trabalhando em um circuito de precisão que você precisa garantir uma precisão ao longo de toda a faixa de temperatura do seu equipamento. Bem, para terminar esse slide, nós temos aqui na figura 3 um gráfico onde eles mediram qual que é a variação do offset com a tensão de um modo comum. E a gente vê que, na verdade, tem pouca variação. Né? No caso desse amplificador, tem pouca variação. A gente estava aqui no menos 18 de modo comum, é praticamente um pouco acima de menos 50 microvolts, e aqui com 13 também microvolts. Então, para esse amplificador, o efeito da tensão de modo comum é desprezível. Então, aqui eu falei há pouco que nós teremos o exemplo de um cálculo, né, utilizando esse modelo da tensão do offset como uma tensão CC de entrada. E é muito simples, eu tenho um circuito na configuração não inversora, o ganho desse amplificador é 1, deixa eu colocar aqui o ganho, é igual a 1, na verdade é aqui, né?
mais R2 dividido por R1, que é igual a 100. E nós podemos, por exemplo, usar o princípio da superposição. Então, primeiro a gente faz o cálculo com a fonte de sinal curto-circuitada. A gente vai ter 100 vezes o 0,1, que seria 10 milivolts. Depois a gente curto-circuita essa e coloca aqui a tensão de Vin, 1 milivolt vezes 100, 100 milivolts, então nós temos a tensão de saída de 110 milivolts. Percebam que o offset pode introduzir um erro grande, 10% de erro. Se minha fonte de sinal tiver um valor próximo ao valor que a gente tem de offset. Tá? Dependendo da nossa aplicação, a variação, como eu falei há pouco, a variação da temperatura é importante. Então, a Texas faz aqui como se tivessem duas fontes, então não só a fonte de offset, mas também a fonte de drift. E aí, no caso, essa fonte aqui vai ser dependente da temperatura. Mas a gente poderia incluir que seria, enfim, combinar tudo e fazer para a máxima temperatura que nós temos e para a mínima temperatura. Tomando cuidado, novamente, a gente não tem garantia da polaridade da fonte de offset. Aqui está como o offset positivo, mas ele poderia ser negativo. E o drift é a mesma coisa. Então, a partir do momento que a temperatura aumenta, nós poderíamos ter uma tensão que soma aqui nessa tensão de offset, ou então que subtrai. Nesse slide nós temos a tabela para tensão inicial mais um drift de mais 1,5. Então, em 0 a gente, em 25 graus a gente não tem erro, né? Porque essa é a tensão da temperatura de calibração. Com menos 25, o offset pode diminuir ou aumentar, dependendo do drift. Embora, novamente, esses 100 microvolts aqui poderia ser 100 microvolts ou menos 100 microvolts. E aí nós teríamos o caso invertido, né? Aqui seria menos 175. Então, tem que tomar esse cuidado. Tá vendo? O offset de um amplificador operacional depende da tecnologia do circuito integrado. Então, quando eu falo em tecnologia, tanto se é um circuito com entrada bipolar, ou então JFET ou CMOS, como também as soluções que o fabricante colocou naquele dispositivo para que o offset seja reduzido. Então, nós temos algumas opções. Nós temos circuitos que têm uma parte digital que vai corrigir o offset. Nós temos a opção de calibrar a partir com laser o circuito para que o offset diminua. Para citar dois exemplos. Então, nós vemos que aqui a faixa de offset varia bastante. Nós temos desde o OPA 333, que seria uma tecnologia chamada de Zero Drift, CMOS, a variação do offset com a temperatura extremamente baixa, ou seja, 50 nanovolts por grau Celsius, e o offset dele também é pequeno, até circuitos muito mais simples, mais baratos, como o velho, né, LM741, que tem a tensão de entrada de 3 milivolts, o que é muito alto, né, se vocês pensarem que você está fazendo um amplificador com ganho de 10 a 100 vezes, você já tem um offset gigantesco. Importante ressaltar aqui que existe um compromisso entre offset baixo e outros parâmetros do amplificador. Um evidente aqui seria a velocidade. Então, o amplificador com offset baixo tem que ser um amplificador com uma faixa de passagem também mais reduzida. Além do offset, da tensão de offset, nós temos ainda um outro componente que contribui com que apareça um offset, a tensão de offset na entrada, que é a corrente de polarização do circuito. O nosso par diferencial na entrada dos amplificadores operacionais, eles têm uma certa polarização, não é? E para que eles sejam polarizados, uma corrente tem que vir das entradas não polarizada e polarizada do amplificador. Então aqui eu tenho um exemplo
do amplificador operacional ideal e as fontes de corrente modelando essa corrente de offset, sendo que o fabricante nos informa qual que é os valores dessa corrente de polarização e qual que é o valor de offset, que é exatamente a diferença entre a corrente de polarização de uma entrada e da outra entrada. No caso da tecnologia do amplificador, nós temos duas características interessantes de serem ressaltadas. Nos amplificadores com entrada bipolar, nós temos a característica de que essa corrente aqui, IB1, ela está entrando na base do transistor. Tanto o IB1 quanto o IB2 têm a mesma polaridade, elas entram no circuito integrado. Já no CMOS, a corrente de polarização, na verdade, ela se dá devido à corrente de fuga desses diodos de proteção. Esses diodos estão aqui para aqui. Se a tensão da entrada for maior do que o VCC, o diodo conduz e protege a parte ajusante dele do amplificador. Só que esses diodos eles têm uma corrente de fuga. Apesar de ser uma corrente muito pequenininha, como nós temos impedâncias ligadas aqui na entrada, a queda de tensão da impedância pode ser significativa. Agora, no caso do CMOS, a gente não consegue dizer se essa corrente é positiva ou negativa. Vai depender qual desses diodos, se o aqui de cima ou de baixo, vai ter uma corrente de fuga maior. A corrente que vai vir aqui vai ser fornecida para o pino ou vai ser drenada do pino, vai depender de qual desses diodos tem a corrente de fuga maior. Tá certo? E aí isso a gente consegue ver no datasheet do fabricante. Então, de novo, eu tenho o OPA 140. Vocês podem ver aqui que a corrente é aquela mesma tabela, né, do 6,7. A parte de offset, tensão de offset, que eu já falei, está aqui. E na corrente de polarização, nós temos a corrente de polarização, que seria a corrente que tem que entrar e que tem que sair do pino, cujo valor típico é mais ou menos 0,5 pico amperes, então é uma corrente bem baixinha, a gente pode com certeza dizer que esse amplificador usa a tecnologia CMOS. E nós temos ainda a corrente de offset. Essa corrente de offset é aquela corrente, é a diferença entre uma corrente e a outra. Reparem aqui que nós temos que a corrente é mais ou menos 0,5 e mais ou menos 0,5. Então não dá para dizer se ela é positiva ou negativa. Como a corrente é pequena assim, a gente pode dizer que é um componente CMOS, porque os componentes bipolares têm uma corrente de polarização bastante mais alta. Aqui, para terminar, nós temos um exemplo de um cálculo, um circuito, um amplificador ligado na configuração não inversora. Nós temos uma modelagem das correntes. Então, vocês podem ver que as correntes eles estão entrando aqui, né? Aqui e aqui está entrando. Agora, como na entrada não inversora nós temos uma fonte de tensão, acaba que essa componente aqui não vai ser importante para o offset. Nós temos como fator preponderante a corrente de polarização que vai circular por esse componente aqui. Se vocês quiserem, pausem o vídeo e confiram aqui os cálculos, né, que o pessoal da Texas colocou. Mas vocês podem ver que a tensão de saída é basicamente B vezes RF. Que é justamente nossa impedância mais alta, nossa resistência mais alta. Então, a corrente de polarização vai acabar nos dando uma tensão de offset também significativa. Tá certo, pessoal? Então é isso, espero que tenha ficado claro para todos. Até a próxima.